É grátis, é prático, é para você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 19 de setembro de 2023, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram, na Twitch TV. Daqui a pouco o programa estará editado em podcast, disponível em podcast, e também logo mais, 17 horas, reprise na Plena TV. São 7 horas e 5 minutos em Campos. Muito bom dia, sejam bem-vindos. Podem guardar aí os seus agasalhos, cobertores e tudo mais, porque frio esse ano, só se der algum fenômeno desses aí, mas dificilmente acontece. Nós temos o fenômeno de novo, El Ninho. Essa semana são os últimos dias do inverno. Hoje, 19, o inverno. A primavera chega dia 21, então nós temos poucos dias, aí 2 dias só para fechar o inverno, sem a temperatura baixa. Pelo contrário, uma onda de calor, que é destaque também até no portal folha1.com.br, vamos falar daqui a pouco, mas onda de calor que já atinge o país quase que todo, e na região central então, aqui no sudeste também não está diferente não, mas na região central do Brasil, 45 graus, ontem já, com sensação térmica bem alta. E hoje, para Campos, a previsão é de tempo bom, é de céu claro, de sol, e máxima prevista para hoje, por enquanto em Campos, é de 31 graus, a mínima de 20. Agora, faz 22 graus na planície Goitacá, essa bela planície, e não chove, não tem previsão de chuva. Vamos nos despedindo do inverno. Programa de hoje com Rodrigo Gonçalves na bancada. Vamos conversar com o nosso convidado Arthur Sá, presidente da CDL Jovem de Campos, para a gente dar uma geral aí em vários temas. Por exemplo, Revitalize Centro, FEP, com grande expectativa aí para arrebentar esse ano também, estourar, bater recorde. Festival de hambúrguer, que aí eu tenho uma pergunta, por que não é o Festival do Podrão? E também, que vai incentivar o setor naturalmente, é que recentemente teve no Rio, foi um sucesso, agora repetiu em São Gonçalo também, arrebentou outro sucesso, com o nome Festival do Podrão. Aliás, nós chegamos até a comentar isso aqui, o Edivazinho falava sobre por que a gente não faz o Festival do Podrão em Campos, né? E por fim,
A gente fala também de uma situação muito importante, que é como se fosse uma chave para destravar o bloqueio de crédito de muita gente, que é extremamente normal depois de uma pandemia. Então é muito mais normal ainda. Não só as empresas sofreram, algumas fecharam, acabaram de vez, mas sobretudo o CPF também, muita gente devendo. Hoje o país tem, inclusive foi tema de campanha de presidente, essa coisa de limpa-nome. O próprio Ciro Gomes, que conversou com a gente aqui neste programa, no Folha no Ar, com Aloysio Abreu Barbosa no dia, enfim, o próprio Ciro tinha um programa desse, até foi muito criticado depois e tal, que era para limpar o nome, tirar o nome das pessoas do SPC e do Serasa, né? Então a CDL está também nos últimos preparativos aí para essa campanha do Limpa Nome. E por fim, vamos falar sobre a participação no Inova Norte. Arthur, dentro de instantes, então a gente já traz o seu bom dia e a gente começa esse bate-papo. Vamos às manchetes de hoje do portal folhão.com.br e o programa é oferecido por Coagro, a cooperativa dos nossos produtores de cana de Campos e de toda a região. Essa cooperativa funciona no oferecimento também de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Vacina Plínio Bacelar, com um novo aplicativo também agora do Laboratório Plínio Bacelar. Você acessa lá a Vacina Plínio Bacelar junto, ali tem o ícone ali para você visitar essa clínica, marcar vacinação, saber se você vai viajar para algum lugar e que precisa de tomar alguma vacina especial. Consulte aí a Vacina Plínio Bacelar. Demorei um pouquinho para falar da vacina, mas não é por esquecimento, não. É por uma situação que me preocupa muito. Só deixa eu, para virar um documento, vou deixar registrado aqui, mas também já pedi ao presidente da CDL Jovem para ajudar a gente. Ele também tem empresa no centro de Campos. Conversava agora há pouco com o Beto e com o Rodrigo. Se você ouvir aí um barulhinho, principalmente quando esse microfone aqui estiver ligado, tipo uma caneta caindo no chão, é o no-break sendo armado para segurar aqui essa instabilidade na tensão, essa instabilidade na energia, ou se quiser, essa instabilidade na luz. Porque o que ocorre? Para quem usa o trifásico, esse sistema trifásico, principalmente empresas com consumo maior, como é o nosso caso, o sistema bifásico não resolve. Acabou de acontecer. Para quem está aqui, mas só de repente, para quem está em casa ouvindo, não percebe esse barulhinho, mas parece uma caneta caindo no chão. Justamente falta de energia, a instabilidade, dá aquela falta de energia rápida e volta. Isso pode ser fio folgado, isso pode ser transformador velho, isso, cara, é uma série de problemas que estão somente e unicamente relacionados à Enel. A nossa instalação aqui, que a gente acompanhou tudo, desde o começo, ela sobra na bitolagem de amperagem, por exemplo, sobra. Se a gente gasta 30 amperes, tem cabos aqui para 40, para 50 amperes, é sobrando a nossa proteção de instalação. Mas você vai aqui no comércio do lado, na mesma rua dos Andrades, não tem, não, aqui está tudo bem. Por quê? Porque ele é bifásico, então ele não sente. Você precisa de 110 numa linha, 110 na outra e o terra, o neutro no meio, vamos supor. Aí uma dessas fases falhando, no nosso caso, é uma pancada a todo instante. Ontem foi o dia inteiro assim, está registrado. Depois vamos ver se a gente faz um documento aí, a Enel, porque, sinceramente, os caras não têm um pingo de... Tem um transformador aqui que já foi condenado pelo técnico da Enel, e os caras estão aí, já tem um ano que ele condenou esse transformador e não tem para onde. Eu acho que eles pegam um velho lá no Rio, dá uma pintura boa, quer dizer, um quebra-galho, né? Que na primeira chuva a gente desbota também. E traz aqui para cá. Isso é uma falta de respeito.
Sinceramente, é de perder a paciência. Mas está registrado, quem não tem nada com isso, me desculpe, mas isso não acontece só com a gente, acontece outros. E olha, não é um privilégio só da área central, não, hein? Você imagina no interior, por aí afora. Nas manchetes de hoje do portal folha1.com.br, em destaque, Igreja da Lapa, sem energia por falta de pagamento. A Santa Casa de Misericórdia de Campos, que mantém o espaço, diz que está buscando recursos para quitar a dívida. Ainda, Marquinho do Transporte muda para a base de Vladimir. Veja o vídeo no portal folha1.com.br. Vereador é o primeiro vice-presidente na Câmara de Vereadores de Campos. Onda de calor que atinge a região norte fluminense com mais de 40 graus. Igreja Católica de Campos vai nivelar o debate de prefeitáveis. Está na capa também aqui do portal folha1.com.br, logo em destaque ali, a Diocese da Igreja Católica promoverá um encontro para nivelar o debate, como foi feito também na eleição passada. Então, toda a matéria está aqui no folha1.com.br. Danificada por chuva, parte de acervo da Liga Campista de Desportos é resgatada. Rosana e Carlos Eduardo disputam votos para a nova reitoria da UENF. Seminário busca fortalecimento regional do PT, de olho em 2024. O evento contou com a presença de políticos como Ricardo Berzuini. Também irregularidades em fábricas de farinha de mandioca em São Francisco do Itabapoana. Segundo o Ministério Público do Trabalho, irregularidades estão relacionadas ao ambiente de trabalho. CDL, FEP deve gerar 5 milhões de reais em negócios a partir de 40 e atrair pelo menos 40 mil pessoas. A feira será de 5 a 8 de outubro no Parque de Exposições. E ainda, homem é espancado por suspeita de abusar da filha em Campos. Divulgada a programação da sexta-feira de oportunidades, NF Transplantes realiza terceira captação de órgãos em 15 dias no Ferreira Machado. Iniciado o cadastramento para o programa do transporte universitário. Essas são algumas das manchetes, uns destaques aqui do portal folha1.com.br, para você acessar aí durante todo o dia. Também nas redes sociais, tanto no Face, no Instagram, tem lá todas essas matérias, né, Rodrigo? E você pode conferir a todo instante. Tem um grupo de WhatsApp também que você pode acessar e participar e receber essas notícias atualizadas a cada instante. Bom, 7h16. Vamos nós com esses picotes aqui de energia que me desconcentra a beça, mas vamos lá. Meu caro presidente Arthur Sá, presidente da CDL Jovem, sempre um prazer renovado recebê-lo aqui. Bom dia, seja bem-vindo. Dá uma força a gente lá com essa... Porque, na verdade, você fala, para eu resolver um problema, pedir lá uma Enel, até a gente pode tentar, mas o problema não é só nosso, acho que é de todo o centro. Passa por isso, principalmente nessa situação. Bom dia, amigo, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio, Beto, Rodrigo, sempre ouvintes. Sempre bom estar aqui para a gente falar sobre empreendedorismo, sobre a nossa cidade e realmente, minha loja está 2 ruas aqui. Se a gente tem uma vantagem, que é o atendimento da Enel quando tem alguma falta de luz, né, que a gente eles chamam de setorar, né, que eles dão uma prioridade, mas essa manutenção do dia a dia não está nessa prioridade, né? Então, realmente, a gente tem passado por isso, esses piquezinhos de luz. Você também sofre isso lá também? Tem. Porque depende da ligação, depende da instalação. A gente só tem 5, 6, 7 máquinas, então tem que ficar realmente de olho e preocupado. O senhor também é trifásico, então? Também é trifásico. Então sofre. Então, a gente tem que ficar realmente de olho aí, preocupado. Eu perdi máquina aí essa semana, eu tô passando um dobrado ali. Tô falando? É um negócio estranho, né? Sem contar aquele dia que o cachorrinho vai lá no poste, faz um pipizinho, também falta energia. O negócio é bem complicado. Mas vamos lá, você que é presidente, o cara que vem dar entrevista ao vivo tem que estar preparado por tiroteio, né? Estamos aqui. Não, mas a gente sempre busca aqui receber bem, extrair o máximo de informação dos convidados. E esse é só um pedido, porque eu sei que você é capaz também. E tem uma super
entidade na mão, que é a CDL, que é muito respeitada. Então, não, isso aí com certeza ajuda muito a gente a realizar nossas ações. Não tenha dúvida. Não, e não é só, a coisa não é só pra gente, né? Para todos. Você vê? Exatamente. Você também tem o mesmo. Eu brinco lá em casa mesmo, que o meu salário da CDL é a gente resolver esses problemas que lá na frente vão voltar pro meu negócio. Então, o nosso salário é esse. Independente de voltar, eu acho que vale o contexto Exatamente. geral, né? Tudo. Meu caro, vamos começar já. Deixa eu trazer o bom dia do Rodrigo. Eu não sei se você quiser já comentar agora, eu acho que circulou ontem pelas redes sociais, está no portal, você fez a cobertura também, por sinal, como sempre, muito bem, em cima do fato, com todo o conteúdo. Importante para a gente se atualizar, que é a vinda do vereador Marquinhos do Transporte para a base do prefeito Vladimir. Bom dia, seja bem-vindo, Rodrigo. Prazer sempre recebê-lo aqui, está conosco aqui nessa bancada. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Beto Técnico. Bom dia especial ao nosso entrevistado Arthur e também a todo mundo que acompanha a gente em 98.3, não só aqui em Campos, mas também nas cidades vizinhas. E você que também está acompanhando a gente lá pelas redes sociais, onde você pode, inclusive, deixar o seu comentário e participar do nosso programa, né? A nossa pauta hoje é uma pauta extensa. A última vez que o Arthur esteve aqui foi em abril. Então, depois disso, tem muito assunto para a gente falar aí, né? E quando eu estava preparando a pauta, ontem, discutindo ela com o Arthur, eu falei, nossa, vai ter que correr, porque tem bastante assunto para falar. A gente vai falar desde a questão da Revitaliza, do projeto Revitaliza Centro, né? Muito se fala dessa responsabilidade que tem, muitas vezes a cobrança que é feita do poder público para movimentar e melhorar o centro da cidade, mas também, né, a importância que tem das entidades, do próprio comércio também se movimentar para isso, e a CDL Jovem, junto com a CDL, junto com o comércio local, tem promovido essas ações para movimentar o comércio aqui da área central, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso e sobre todos os outros assuntos que você já adiantou aí. Falando um pouquinho sobre essa movimentação, foi uma movimentação que foi revelado pelo próprio Vladimir junto com o Marquinhos Transporte. Ele recebeu o Marquinhos Transporte ontem no gabinete dele e eles publicaram na rede social um vídeo desse encontro, inclusive que a gente chama de collab, né? O Vladimir colocou o Marquinhos lá como colaborador, ele aceitou o vídeo e no vídeo eles falam lá, né, que o Marquinhos chegou à base do prefeito, né? O prefeito hoje contava até então com 13 vereadores, né, na base e 12 na oposição, que fala oposição / independente. E o Marquinhos Transporte, então, agora soma 14 aí nesse grupo, né? Ele é o primeiro vice-presidente da Câmara, é o substituto direto do Marquinhos, né? Quando o Marquinhos não está, Marquinhos Bacelar não está, é o Marquinhos Transporte que comanda as sessões, e é o segundo, na verdade, da mesa diretora que vai para a base do prefeito, porque Abdo Neme, que é o segundo vice-presidente, já tinha ido lá para a base. Então, vamos dizer assim, né, o Vladimir hoje tem pelo menos 2 representantes na mesa diretora da Câmara, uma mesa que ele perdeu na eleição, justamente numa movimentação feita por esse grupo, né, oposição / independentes, que virou o grupo dos Bacelar, mas ali tem mistura de pessoas que eram ligadas diretamente ao Rafael Diniz, pessoas que eram ligadas ao Caio Viana, né, que se juntaram aí e formaram, então, esse grupo oposição / independentes, né, como eles falam. Mas essas movimentações, com certeza, a gente não sabe qual vai ser o desdobramento hoje na Câmara, se vai render algum tipo de debate, mas é esse cenário que começa a se desenhar já em vista a 2024, né? Tem aquela preocupação da formação das nominatas, né? E a própria pesquisa Iguape, encomendada pelo grupo dos Bacelar, mostra um cenário mais favorável ao grupo dos garotinhos, quando não quer dizer que aquelas pessoas que estão citadas naquela pesquisa, né, os 25 mais citados, serão os 25 que vão entrar na Câmara, porque a gente sabe que tem toda uma conta que se faz, né, que às vezes é até difícil pro ouvinte, né, e o nosso telespectador entender como funciona isso, né, porque tem a questão da nominata, né, então é difícil de entender isso, mas para algumas pessoas. Mas pelo menos 25 dos 25 nomes mais citados nessa pesquisa, pelo menos acho que 18 são pessoas ligadas ao grupo dos garotinhos, né? Então esse cenário começa a se desenhar de uma certa forma, né? E aí a gente vê essa movimentação aí do Marquinhos do Transporte, então, assumindo a base. Ele disse que a ida dele ao grupo do Vladimir é por conta de algumas demandas que o prefeito vem
atendendo, principalmente naquela região de Bitioca, Serrinha, Pedra Negra, que é uma área de atuação do vereador, e o vereador vinha falando repetidamente na Câmara sobre alguns problemas enfrentados naquela região, e ele disse que encontrou no prefeito aí o retorno para solucionar esses problemas. Então isso foi o que motivou ele a ir para a base, né? Mas a gente sabe que nos bastidores sempre tem uma conversinha ou outra diferente disso, mas vamos esperar os próximos desdobramentos para ver aí como é que fica essa movimentação. Não, perfeito. Essa conversa de bastidor, e aí coincide com a entrega de uma frota de ônibus novos que a prefeitura adquiriu para o transporte universitário. Acho que foi só coincidir, porque Marquinhos do transporte ele presta esse serviço também à prefeitura. É por contrato legal, não tem nada. Está se falando de ilegalidade, está se falando só de coincidência de fatos. Fato que a prefeitura vai entregar essa nova frota de ônibus, que eu queria só ver quantos são aqui, mas eu não achei por enquanto, mas estou vendo só o cadastro aqui. E que Marquinhos também presta esse serviço à prefeitura, isso são fatos. E que eles estão juntos a partir de agora. Eu acho que também não tem como. Mas coincidiu, acho que só o período, não sei, não posso falar. Realmente o Marquinhos do transporte chegou a questionar na tribuna essa questão do contrato feito pela prefeitura, do questão do transporte também, porque foi um transporte feito através de carta convite, eu acho, né? Carta convite, né? E aí isso gerou um certo debate na Câmara pela questão do valor, e o Marquinhos do transporte, inclusive, foi um dos que subiu à tribuna para questionar esse tipo de serviço, né? Então, vamos ver aí se os próximos desdobramentos, a partir inclusive da Câmara, né? Como que vai se comportar a Câmara, então, agora, né? Com mais uma pessoa indo à base do prefeito. Estou contando os ônibus aqui na foto, acho que são 8, 2, 4. Daqui não dá para contar mais, não. 6, 8, pelo jeito que eu vi aqui. Mas só mais umazinha sobre essa questão. Você lembra da eleição de 2020 de Campos? Houve um inverso aí, comparando posicionamento, não pessoas. Houve um inverso. Quem estava com Rafael Diniz procurou se afastar o máximo possível. Então, você viu aí, não havia até o mesmo partido, mas não havia panfleto, não havia santinho com os dois juntos, quase nunca. Porque Rafael saiu muito desgastado do governo dele. Ao contrário do Vladimir, está se buscando, então, colar com ele para tentar, quem sabe. Isso baseado nessa pesquisa feita última aí, né? Sim. Tem sido... Acho que o próprio Paulo Lirano falou isso aqui no último programa, na sexta-feira passada. Ele chegou a falar sobre isso, né? Que o cenário era muito mais favorável hoje para aquele candidato que caminhasse com o prefeito, né, na disputa eleitoral. Isso quem disse é uma pessoa que entende de política, que está na política e sabe disso, e esse é o cenário que tem sido desenhado. Mas assim, a gente tem que ficar muito ciente, né, da força que tem o grupo dos Bacelar, né, e claro, também é inocência de alguém achar, né, que o presidente da ALERJ, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, não é capaz aí de formar fortes nominatas, né? Então isso é também uma ilusão de quem acha que Vladimir vai surfar e todos os candidatos de Vladimir vão surfar nessa onda, porque se realmente houver um posicionamento mais firme do grupo dos Bacelar, com certeza esse cenário não vai ser tão fácil assim, entendeu? Então, assim, também as pessoas têm que estar com o pé no chão, e isso que tem sido trabalhado, inclusive, entre o grupo, essa preocupação de não afrouxar a corda, de manter os serviços, né? E também, de uma certa forma, respeitar o adversário, porque tem peso, né? E não é qualquer peso. A gente está falando do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Não, uma coisa puxa outra, que puxa outra, e o Arthur vai ficar olhando para a gente aqui também doido para falar, dar a sua opinião. Mas, Arthur, é interessante, só para fechar essa... Aí você abre a entrevista, Rodrigo, mas essa coisa de pacificação, e a gente tem conversado muito aqui com tanto a academia, com os formadores de opinião, com as próprias autoridades também. E agora acho que foi o Aloysio, né, o Rodrigo, você me ajuda aí, trouxe ontem esse nivelamento da conversa feito pela
pela Igreja Católica também, que é buscando esse decoro, buscando essa ética. Tivemos vários episódios aí, você sabe muito bem, e aí partiu a coisa para aquela política antiga de ataque pessoal e essa coisa. Eu me refiro ao Garotinho, ao Marco Bacelar, naqueles confrontos antigos que ele tinha, e me parece que aí você pode falar, talvez com mais propriedade, e como representante de uma entidade do setor produtivo, como que você vê essa política, como que você vê esse limite de ética para as próximas eleições municipais, e aí você fala como jovem também. O que a gente consegue observar, assim, meio de longe, né, que a gente não é cientista político, nem especialista, é mais um pouquinho do que a gente vê e que a gente acredita, é que realmente a gente tem que buscar esse diálogo. Eu acho que isso é o mais importante. Nem ser tão extremista ao ponto de eu discordo de você, não vou nem te ouvir, não vou nem sentar na mesa para conversar, eu acho que não é por aí, mas também mar calmo não faz bom marinheiro, né? Então eu acho que se também a gente tiver uma prefeitura e uma Câmara que não for uma oposição e que não for apontar os erros e mostrar os calos e ficar todo mundo alinhadinho, eu acho que ele vai navegar muito calmo. E a gente está vendo que no decorrer desse processo aí, ano que vem já tem eleição de novo, então a gente está há um ano do processo se repetir, então você já vê umas secretarias um pouco mais devagar, um secretário já olhando para um posicionamento de possível candidatura ano que vem, então isso também não é bacana, não é legal, porque a gente já está vendo uma Câmara se voltando para o lado da base e pouco se... Óbvio que o prefeito tem feito um ótimo trabalho, assim, perto também do anterior fica um pouco mais fácil, mas ele tem feito um ótimo trabalho, tem feito boas coisas, mas a gente tem visto também uma Câmara um pouco omissa na parte que está falhando, né? Nessa parte que tá deixando de desejar. Esse é um debate que tem sido trazido com frequência, inclusive, né? Essa questão de muitas vezes não ter essa sombra de forma geral, e aí cabe mesmo às entidades. As entidades têm feito esse papel muito importante de estar cobrando, não só por parte do Executivo, mas também por parte do Legislativo. Só reforçando aí, Cláudio, o encontro que vai ter, liderado pelo Dom Roberto Ferreira Praz, vai ser no dia 25 de novembro, na Igreja do Rosário. Não é um debate político, mas sim para que possíveis candidatos possam estar colocando lá as suas ideias, né? E a gente com certeza vai voltar a falar sobre isso aqui. Arthur, falando um pouco sobre essa questão do... Vamos começar pelo centro, porque né, acho que é uma das demandas que está sempre sendo colocada, até pela questão do projeto que se vem se colocando, o retrofit, todas as discussões que acabam envolvendo aqui a movimentação do centro. Mas também, se existe uma cobrança por parte de vocês em relação ao poder público, muitas vezes vocês também eram cobrados de medidas e ações que pudessem movimentar o comércio, fazer com que o centro se tornasse atrativo, né? Por mais que a gente saiba que precisa, sim, por parte do poder público, de estruturar essa região para que ela se torne também atrativa, né? Não só para o comerciante, mas para o consumidor. Mas vocês lançaram recentemente, já tem um tempinho, né, o Revitaliza Centro, que é um projeto onde vocês promovem um dia com ações na área central para tentar atrair esse consumidor até aqui ao centro. Como é que surgiu essa ideia? Quem está participando? Como é que está funcionando? Bem, Rodrigo, realmente, até voltando, pegando esse gancho, né, e falando até um pouquinho do assunto anterior, como você citou muito bem, que às vezes acaba que as entidades têm que fazer esse papel, né, de sombra, e na verdade isso é muito confundido com expectativa política também. Então muitas pessoas acham que o que a gente está fazendo é visando algum cargo, alguma candidatura, e, cara, assim, eu posso falar por mim e hoje até pelo meu presidente também, a gente faz porque a gente gosta mesmo, que a gente... Ele com certeza falou sobre isso também. A gente faz porque a gente gosta, porque a gente quer ver resultado. E o Revitaliza Centro começou disso. Então, uma discussão que surge lá na nossa mesa de diretoria. E aqui eu quero deixar registrado os parabéns ao Daniel Lessa, que foi quem encampou essas ideias. Então, começou só com a ideia da gente fechar a nossa rua.
Ele tá ali na esquina da Santos Dumont. A sua que é a Santos Dumont, Isso. Eu tô ali no meio da Santos Dumont. Atrás dos Correios. Atrás dos Correios, atrás do Ninho das Águias ali, a Rua do Itaú. Então a gente começou com essa ideia, vamos fechar nossa rua. E aí a gente, a gente já fecha ela no período de Natal, sabe que tem um resultado bacana. Então vamos fechar nossa rua aos sábados. Aos sábados a gente fecha a rua e torna a rua um pouco mais agradável ali pro pedestre poder caminhar mais à vontade. E aí da nossa rua a gente, João Pessoa também, que é a mesma rua que fecha junto com a gente ali no período de Natal. E começou só com isso, a ideia era só essa, vamos fechar a rua. E aí Daniel incansável, não, a gente tem que fazer mais coisa, vamos começar a dividir aqui, 50 de um, 100 de outro, 50 de um, vamos botar uma atração de música. Vamos botar uns super-heróis fantasiados aqui pra gente trazer as crianças. E aí a gente começou a ter reunião com as secretarias, né, e buscando essa parceria de trazer coisas e trazer evento mesmo aqui para essas duas ruas, né. Então esse sábado agora que passou, a gente já conseguiu um apoio de diversas secretarias. Então a gente teve feira de adoção de pet, o pessoal do CCZ chegou junto com a gente, o pessoal da educação estava lá também, a presidente Maria Auxiliadora esteve ali com a gente para fazer a parte de artesanato. Então muito bacana o que está se tornando, né, esse evento aos sábados. Porque na verdade, né, assim, parece uma coisa simples de se fazer muitas vezes, né? E às vezes falam, poxa, por que não fez antes? Mas assim, a gente vê que essa projeção do que pode alcançar, do que pode ser, é o que tem que ser pensado nesse momento, é essa motivação, né? E aí é chamar mesmo os parceiros, porque, como você falou, é uma parceria público-privada, ou seja, o poder público pode estar presente de alguma forma, porque também é bom para ele, essa visibilidade, essa vitrine que é dada ali, né? Mas também essa iniciativa privada. Como é que tem sido essas negociações, a questão do próprio comerciante? Porque não dá para ser uma coisa só sua do Daniel, tem que ser uma coisa que todo mundo abraça. Isso tem acontecido? Você tem percebido por parte do comerciante essa conscientização de que se ele não se movimentar também a coisa não vai andar? Tem em parte, né? Porque a gente sabe que, e a gente até enquanto entidade vê isso muito latente na própria entidade, né? Então a gente vê uma dificuldade de engajamento com as próprias entidades. Então quando a gente fala também ali na rua, a gente também tem um pouco desse distanciamento, apesar da gente lá tá sempre trocando com os outros proprietários ali, os outros empresários, mas depois eu dou tal, não sei o quê, e acaba que isso cria realmente um pouco de delay. Mas eu acho que o trabalho que é mostrado é o que vai angariar mais apoio lá na frente, né? Então a gente já conseguiu fazer um barulho bem bacana esse sábado. A gente decidiu concentrar cada sábado em uma rua, que aí você concentra todas as atividades ali num lugar só. Então nesse próximo sábado as atividades se locomovem ali para a João Pessoa, né? Então a gente está assim, buscando mais parceiros, porque é que a gente está no maior shopping a céu aberto da região. Eu acho que uma coisa que é muito bacana, por exemplo, que pode ser trabalhada, e eu acho que daria muito certo, a gente tem muito artista de rua, promover ali para que os artistas, convidar os artistas de rua para fazerem suas apresentações nesse dia específico naquela rua, porque quem vai estar passando vai estar vendo, né? Você consegue criar um fluxo, né? E as pessoas vão poder contribuir também com aquelas pessoas, quem puder contribuir, e você vai ter ali apresentações das mais diversas de forma gratuita, né? Então, porque eles já usam a rua para poder se apresentar, né? E Campos tem até perdido um pouco essa questão do espaço para o artista de rua. Tem. Então, acho que é uma forma de motivar, né? Seria bacana, porque a gente tem música, a gente tem aí pessoas que fazem outro malabarismo, tipo de apresentação, então abriria como se fosse um show de talento, né? Ali para as pessoas da rua. E pode até, de repente, arrumar uma premiaçãozinha com as lojas também. Nada de exagero, mas a ideia do Rodrigo é sensacional. A gente está evoluindo nas ideias, né? No que a gente vai... Até porque esse projeto ele tem que se tornar permanente, né, cara? Então, a gente também não pode fazer nada muito elaborado que lá na frente vá morrer. Assim, entendeu? Então, a gente tem que ser gradativo. Encontrar esse ponto de equilíbrio para a gente ter isso aí de forma permanente aqui no centro. Eu concordo, acho que você não pode dar um passo maior do que a pena. Você é empresário, você sabe muito bem, se dá um passo maior que a pena, o projeto acaba, mingua no nascedouro, aí já era. Agora, o que ocorre é que se você também não der uma injeção boa,
para você trazer o público e animar o empresário, também fica tão nem tanto ao mar, nem tanta terra. Vamos fazer assim, não? Não, é exatamente por aí. Eu acho que o mais importante desse projeto é a gente mostrar para o consumidor que é confortável vir ao centro, que é bacana, que vale a pena. Porque hoje a gente, enquanto entidade, a gente escuta muita coisa. Ah, porque o centro não tem estacionamento. A gente está aqui no centro, você está a 2 ruas de mim, não tem estacionamento de rua. Mas eu tenho certeza que toda loja tem um estacionamento a menos de 100 metros da sua porta. E hoje você vai no maior shopping da cidade, você não para a menos de 100 metros da loja que você quer ir. O estacionamento não é tão barato. Ah, porque lá o estacionamento eu pago, eu acho que é R$12. Não, acho que é 10. Não sei. Ou entre 10 e 15 reais eu pago. Aí não é. Você paga e fico lá o dia fixo. todo. Tá bom, aqui o estacionamento mais caro do centro é o quê? R$6 a hora? Em R$12, 2 horas você não resolveu tudo que você tem que resolver no centro? Porque tá tudo aqui. Uhum. Então, realmente não tem estacionamento de rua. Porque depende da esposa. Porque também a gente tem o mau costume de querer parar dentro da loja, né? Eu brinco que o meu cliente, se ele puder, ele para no caixa, com o carro, com a motinha dele, para no balcão, depois vai no caixa. Eu brinco que a gente tem esse mau costume. Mas se você for parar pra pensar, não tem um comércio do centro da cidade que não tem um estacionamento a menos de 100 metros. E aí algumas alegações que eram feitas antigamente em relação à segurança, por exemplo, já não cabem mais, porque a gente não tem visto registros no dia a dia de rua de assalto, né? Até pela questão da segurança presente, mudou um pouco, bastante a realidade, a presença da Guarda Municipal também. A gente não tem uma realidade hoje no centro que tem preço competitivo, tem grandes lojas, tem as lojas conhecidas, tradicionais. Na verdade, o que falta muitas vezes é a questão do transporte, que é um pouco complicado, né, para as pessoas se deslocar, que também não é difícil, também não é fácil quando a pessoa quer ir para um shopping, né? Mas essa rotina que se cria no centro de fazer com que a pessoa se sinta de uma certa forma atraída é o que tem que ser construído e é o que vocês estão construindo, né? E não é só com o projeto Revitaliza, a gente sabe disso, tem outras iniciativas que vocês desenvolvem, né, de estar incentivando o comércio a estar se movimentando, mas tem que ser realmente uma coisa em conjunto, não tem que ser das entidades, tem que ser com o poder público, e aí essa participação do poder público você falou que já está acontecendo de uma forma mais efetiva. A gente tem conseguido uma troca muito boa, né? As conversas com as secretarias tem surtido efeito. E foi como você falou, a gente precisa também continuar olhando para essas outras coisas. Então, eu costumo falar, você citou o transporte público. Pô, no sábado, o cara que sai da Baixada, ele não pode se programar. Ah, não, eu vou voltar às 11h30, que aí dá para eu chegar aqui meio-dia e 15 e fazer o almoço. Porque ele não sabe se 11h30 o ônibus vai estar saindo para a Baixada. Então ele não consegue se programar. Ele sabe que ele vem, mas ele não sabe como e que horas ele vai conseguir voltar. Se ele tiver um compromisso lá na Baixada em hora marcada, ele não vem ao centro mais. Então isso realmente é algo que a gente não pode deixar de olhar, deixar de falar quando a gente tem oportunidade. Mas a gente tem, sim, tido boas conversas com as secretarias, Secretaria de Educação, né, de Turismo, de próprio CCZ, né, que essa semana trouxe ali. A gente foram mais de 140 aferições de pressão essa semana, esse sábado aqui no centro. Então, também a Secretaria de Saúde mandando o pessoal para a gente tornar realmente o centro um lugar de convivência, né? Eu acho que essa que é o caminho. E ele está funcionando que horas? Até que horas, geralmente? Sempre essa é a questão do fechamento e essas atividades, né? É sempre aos sábados, na manhã de sábado. Então, pelo menos assim, de rua fechada até as 14 horas ali, você... Pelo menos aqui na Santos Dumont, né? Que é quando fecha ali, começa a fechar as lojas. Então, pelo menos até as 14 horas a gente tem a rua fechada. 14h30, a gente tem a rua fechada. E as atividades vão no decorrer da manhã ali. Então, sábado agora foi na Santos Dumont, no próximo sábado vai fazer de novo, mas já vai ser em outro ponto. As duas ruas estarão fechadas, mas as atividades vão migrar para João Pessoa no próximo sábado. Entendi. E vão ser, aí também já estamos preparados essa programação. Isso, a gente agora no decorrer da semana vai, junto com as secretarias, montando essa programação.
Tá certo. Me perdoe, Rodrigo. Fica à vontade. Eu sugeri ao Edivar, que aliás está aqui, tem várias mensagens no Face aí bacanas, uma do Guilherme, que eu quero trazer aqui também, você fica à vontade. Ontem a gente teve uma reunião boa com ele, da Portal Imóveis, o cara também que conhece muito de imóveis e sabe, né, debater, sabe conversar sobre o assunto. Ele diz que é tímido, mas pô, ele conhece muito, ele tem boas ideias também para esse Traz para essa cadeira aqui. para poder exatamente fluir as ideias aqui, e daí você apura, mexe, adequa a sua Sim. realidade, mas que tem bases. Ontem ele colocou 4 pilares para a recuperação do centro fundamentais. Isso eu acho que dá um choque de realidade na gente, né? Ele falou, Cláudio, não adianta você colocar para o empresário que é para retrofit ou isso ou aquilo, mas na verdade chega aqui, não tem o cliente para consumir. Quem que vai investir 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões se não tem um cliente para, né? Não tem. Ele falou todos os caminhos que precisa, por isso que a gente quer depois convidá-lo para estar conosco aqui. Mas o que eu queria trazer aqui, que a gente sugeriu ao Edivar, falei com o Daniel também, Daniel Lessa também, que é outro guerreiro, lá para fechar Barão do Amazonas, depois da forma. Ela já é quase que fechada automaticamente. Sim. O ano inteiro. Porque você sabe, né, o movimento ali para você passar de carro. Eu parei de passar de carro ali há muito tempo, tenho medo. Já atropela uma pessoa ali, um idoso qualquer, uma criança, uma coisa mais sensível, né? Mas, mesmo que você esteja devagar, é perigoso. Vai ver se coloca esse trechinho da Barão de Amazonas até a Siqueira Campos. Sim, né? Na rodoviária ali. Atrás da rodoviária, aí na frente. Só mandar um abraço para Guilherme, ele que é amigo da família. Então. Padrinho de casamento de papai é padrinho de casamento dele. Ai, que legal. E chega para perto, vamos trocar essa ideia. A gente precisa realmente de ideias e de gente que quer mudar, quer fazer essa diferença. E, Cláudio, ali, nesse trecho que você falou, tinha uma possibilidade, num passado bem recente, de ela ser fechada em definitivo, até pelo próprio poder público. Com a... ali. Oi? Tem morador. Não, fechada que eu digo no horário de comércio ali, atendendo os permissionários que estavam fora, ao redor do antigo camelô. Enquanto o camelô era fechado, né, tinha-se essa ideia de levar eles para... Esse pessoal que ficava ali ao entorno, de levar para esse trecho da Barão de Amazonas. Pelo visto não andou, porque o Shopping Popular está funcionando e lá continua-se nessa... Mas aí a gente tem um outro porém. Esse fechamento por parte do comércio, por exemplo, vai atrair esse permissionário que de repente não tem essa permissão, que não é o permissionário, né? Então é algo que a gente vem batendo também, porque a gente... tem que ser um fechamento ordenado. Exatamente. Ou seja, quem já está lá, faz um cadastro. Não é um trabalhinho. Ó, tem 20 permissionários aqui. E aí entra o poder público, que é algo que está fora da alçada das entidades. Isso aí é com o poder público. Aí, eu acho que ali vai ser complicado. Aí quando chega no sábado, quem que está lá? O poder público. É a postura. Cadê os 20? Estão aqui? Não, deu 25. Então 5 não estão dentro do permitido. Tem que buscar permissão. Na verdade, ali já é um cenário tenso para você. Favorável à invasão. Na verdade, isso já foi deixado claro que ali foi acertado que para evitar que ele se espalhasse em vários pontos de Campos, como acontecia, que eles ficassem concentrados ali. Ali é quase que regulamentado isso. E dentro do projeto que se discute... Mas era antes, Rodrigo. Não, mas... Ali também, né? Mas era na Barão do Amazonas, antes da Formosa. Não, mas então, aí depois... depois do camelô... Hoje é quase que, vamos dizer assim, franqueado a presença dos ambulantes que ainda não tem um ponto fixo, né? Vamos dizer assim, que não tem, os permissionários, na verdade, franqueado a eles o direito de ficar ali. Isso é quase que regulamentado, vamos dizer assim, entendeu? Ele já virou quase que uma regra. E aí, o que acontece? Dentro do projeto também que se discute em relação à revitalização do centro, foi quando foi colocada aquela possibilidade de grandes lojas que estão fechadas na área central de Campos se tornarem possíveis pontos para que a prefeitura na verdade, né, fizesse um acordo com esse comércio
para que criasse esses, vamos dizer assim, pontos específicos dentro dessas grandes lojas para os permissionários, que é algo também que até hoje não andou e nem sei se vai andar também, porque há uma certa forma... Mas que já miou. Há uma certa dificuldade por parte de alguns comerciantes em disponibilizar as suas lojas nos moldes do que a prefeitura quer. Mas, Arthur, falando ainda sobre essa questão do revitalismo para a gente fechar, isso é uma ação agora, então, permanente. Todo sábado vai ser fechado, isso independente de época. O que depende hoje da gente, dos comerciantes aqui da região e das entidades, é o fechamento. Então, isso, inclusive, os cones ficam comigo, então eu abro a loja, vou lá e fecho a rua. Então, isso aí, independente se vai ter atividade naquele sábado ou não, a gente quer manter essa tradição dos fechamentos das ruas ali aos sábados, para tornar pelo menos esse fluxo, né? Porque a gente está falando da Santos Dumont, que vamos dizer assim, o comecinho do calçadão. Então você já sai da Santos Dumont, já pega o calçadão, então você já tem esse fluxo mais tranquilo, digamos assim. E carro pode estacionar nesse dia, não, né? Não, porque para o carro chegar lá tem que entrar na rua, e a rua vai estar fechada. Né? Então o que acontece ali muitas vezes é um caminhão de descarga, carga de descarga, que dá aquele, que ali a gente tem um ponto de carga e descarga logo na esquina, mas fora isso, não, a gente tenta manter sempre ali a rua fechada e o acesso bloqueado. E quanto mais evento a gente tiver, mais isso vai caindo na rotina da população de saber que o carro ali não entra. Sim, então, geralmente, o comércio funciona no horário normal nesse dia, até 2 horas da tarde, geralmente. Isso. De 8 a... Não é estendido, nada nesse sentido. Por enquanto ainda não, porque por aquilo que a gente está falando, é tudo um processo. Então, sim, é um experimento, né? É um grande experimento. Exatamente. Então, a gente chegar... o sonho de criança é que o centro funcione sábado, domingo, mesmo horário de shopping. Mas a gente sabe que isso é difícil. É difícil até pelo tipo de loja, de comércio que a gente encontra ali, que é um comércio que não pede essa abertura no final de semana. Até pela mão de obra também. Também, isso tudo faz parte. Mas se estiver vendendo, paga a mão de obra e bora. Vamos botar mais gente para trabalhar. Outra, né? É isso aí. Você falou em fechar. Mas não, eu falo até pelo público, por exemplo. Eu vou ser sincero. É muito difícil você ver, por exemplo, uma pessoa trabalhar no shopping como tem lá no parque rodoviário e ser morador, por exemplo, de lugares mais distantes. É complicado. Geralmente essa pessoa que vem de um lugar mais distante, que vem às vezes de uma Santa Maria, de um Santo Eduardo, que vem de uma região mais distante de Campos, para trabalhar aqui, Goitacazes, Baixada, ela trabalha no centro de Campos. Geralmente ela trabalha em uma área que não seja. E aí, contar com um funcionário desse no fim de semana com transporte do jeito que a gente tem, também é muito intenso. E é aí que entra a principal, Sim, desculpa. essa vírgulazinha, para mim é a principal função do projeto da prefeitura, né, da revitalização do centro, do retrofit. Eu acho que passa por aí. E a gente ter mais moradias acessíveis aqui no centro da cidade. Então esse cara que mora, como você falou, em Santa Maria, Santo Eduardo, Morro do Coco, ele já vai juntar lá com, de repente, mais um vizinho que mora lá também, e já vai encontrar um imóvel aqui, né, no padrão do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, e vai vir morar no centro, e ele vai vir morar na esquina do trabalho, vai vir morar no centro da cidade. Então o retrofit também passa um pouco por aí. Por conta da minha profissão também, por conta de ser dono de agência publicitária, o que eu tenho que estar de olho aonde? No comércio. Nas mudanças de comportamento dos consumidores. E a gente pesquisa muito, tem muita gente em Campos aqui, Henrique da Hora mesmo sabe disso, está lá nos ouvindo também, nos assistindo. Mas assim, a gente tem acompanhado o comportamento do consumidor e ficou muito claro para todo mundo, porque aquelas movimentações menores, que são aquelas que vão acontecendo assim, de forma lenta, consumidor do bairro. Isso já vinha há muito tempo a gente pesquisando em São Paulo, que aí é uma mega metrópole, você não consegue fazer 2 coisas por dia, se tiver 2 reuniões por dia em carros, os caras não conseguem. Então vamos lá. Campos, por exemplo, que aí traz para o nosso canavial, como diz o Aloysio, parafraseando lá o Capi. Há um tempo também, mas São Paulo, desde a década de 90, já tinha
esses sinais de consumo nos bairros, e aí não bairros, mas nas cidades. Falar o grande ABC, o ABC em São Paulo, são 3 cidades que você não anda nas 3 num dia só, se for o caso, se depender do dia. Mas o que eu quero dizer é que esses movimentos de mudança de comportamento já vinham acontecendo. Mas o que aconteceu depois da pandemia foi um negócio maluco. Depois da pandemia, todo mundo passou a comprar nesses aplicativos com muito mais intensidade. Alguns que se arriscavam já são feras, hoje tudo é o tal do aplicativo. E não vou nem falar de nome, mas tem para roupa, para o que você imaginar tem. Carro, tudo que você quiser. E a outra questão é que eu acho que demorou para a gente correr atrás, demorou, no que diz respeito ao centro. Mas é tarde para a gente fazer essas ações? Nunca. Só que quanto mais ficou distante para tomar a medida de retomar o cliente para o centro, o consumidor para o centro, o que aconteceu? O shopping é inevitável. Só para fechar, você vai pagar R$15 de estacionamento, mas você vai ter todo o conforto, atrações, você vai ter cinema, vai ter isso, aquilo. Acho que falta um cinema no centro. O que o Guilherme falou ontem, algumas atrações para trazer aqui. O seu Eduardo Chacu queria fazer uma espécie de Lapa aqui no centro, aqui na Pracinha Tiradentes. Todo final do dia um happy hour ali. Não rolou, não aconteceu, até coitado do Tiradentes, esquartejaram o pobre coitado de novo lá. Tem agora ali o Cais da Lapa, que é uma esperança. Mas assim, o que acontece é que nós perdemos para os shoppings, para a internet, e perdemos para o shopping, para o consumo de bairro, que aí você vai em Goitacazes, você citou. Goitacazes tem quantas agências de bancos? Já é outra cidade. Quantos laboratórios, estou falando do Plínio Bacelar, que tem, a Unimed agora tem lá um centro de convivência em Goitacazes. Olha que, você vai fazer o que aqui no centro? Exatamente. Se a Caixa Econômica está lá, se o Itaú está lá, acho que o Santander saiu, não sei, mas o Cicobi está tem um monte de banco, vamos fazer o que aqui no centro? A gente sabe que esse e não tem transporte para chegar ao centro. Exatamente. A gente sabe que esse esvaziamento é um fenômeno mundial, esse esvaziamento do centro. Ainda mais Campos, que é uma cidade grande, esparramada, né? Campos, ela cresce cada vez mais para fora, para os lados, e não cresce para cima como foi São Paulo e tal. A gente vai crescendo, esparramando. E esse esparramento vai criando novos bairros e novas culturas, né? Então, realmente, a gente sabe que isso é um fenômeno mundial e cabe a gente correr atrás disso aí. Olha, mas eu me surpreendo toda vez que a gente trabalha aqui no centro, né? Mas a gente às vezes chega, para aqui e não vão ao centro. Mas raramente tem um dia que eu não vou andar no centro que o centro não tá cheio, gente. O centro tá sempre cheio. É incrível, eu não sei se não é uma pessoa, se não é um público que não consome, mas assim, o centro tá sempre cheio. Já teve mais, Rodrigo. Mas já teve mais. Já teve mais, e vou me meter aqui na sua resposta aqui, mas você me corrige. E aí você dá a resposta oficial. Mas eu penso que já teve mais e já teve mais consumidor. Isso que eu falei, não sei. A gente faz um paralelo aqui com o nosso vizinho Macaé, né? A nossa renda per capita caiu muito. Então, o nível de consumo também caiu muito na cidade. Eu brinco que a gente está há 32 anos no mesmo ponto. Né? Eu tenho 33, a loja vai fazer 35. Então, eu literalmente nasci dentro da loja. Então, eu brinco que eu fico lá de dentro, eu tenho o meu quadradinho da porta e que eu meço ali o movimento pelos segundos que fica sem passar gente na frente da loja. Então, eu não lembro da minha juventude ali, até meus 22, 23 anos, eu não lembro de ficar um segundo sem passar alguém aqui na Santos Dumont. Hoje você fica ali minutos sem passar uma pessoa atravessando na frente da loja. Então, realmente, esse esvaziamento tem acontecido. Muito se dá também por conta da questão das agências bancárias não só estarem também nos bairros, mas também digitalmente. Sim. Então, muita gente deixou de vir ao centro receber aposentadoria, receber um salário, receber alguma coisa nas agências. Então, isso foi também um critério de esvaziamento que a gente percebeu. Né? E além, é óbvio, que a gente vai sempre voltar aqui à questão do transporte, que é o que deixa realmente a desejar. Você faz tudo pelo aplicativo do banco, gente. Você faz o que você quiser pelo aplicativo do banco, né?
Então você vai fazer o que na agência bancária? Só se der algum problema, receber um prêmio da Mega Sena, só. Não vai. Mas acho que a realidade é essa. Agora, não é, você disse lá no começo, é fenômeno mundial. Estive em Belo Horizonte agora, lá está bem pior do que aqui. Não só lojas fechadas, como uma população em condição de rua assim, infinitamente superior à nossa. Podemos fechar aqui, Rodrigo? Eu acho que é isso, mudar a rotina, convidar todo mundo a prestigiar o comércio de Campos, mesmo com o que a gente colocou aqui. Existe essa movimentação por parte da CDL, por parte das entidades de movimentar o centro, então aproveitar essas oportunidades e convidar para que cada vez mais pessoas estejam engajadas nisso, né, Arthur? Exatamente. Para que o comerciante entenda também o papel dele nesse momento e para que o poder público também possa estar auxiliando, porque não adianta iniciativas do Arthur lá pegar e todo dia, todo sabe se dispor, e vir cedo pro centro, tirar os cones que ficam guardando na loja dele, colocar lá e fechar a rua se todo mundo não, de uma certa forma, não abraçar essa causa. E aí a gente volta a falar, é o poder público, mas também o comerciante e também o consumidor que pode vir prestigiar esses espaços. Aí a gente dá um intervalo e depois a gente volta falando sobre vários outros assuntos. A gente tem ainda pela frente para falar sobre a FEP, falar sobre o Limpa Nome, sobre o Festival de Hamburgo, que também é uma realização da CDL Jovem, e a gente fecha com o Inova Norte também, que é um evento que vai estar contando com a participação aí, e que inclusive foi sua entrevista na segunda passada? Foi na segunda passada. Né? Falando um pouco sobre... Eu vi que você gravou um vídeo também, né? Foi, gravei um vídeo lá pro pessoal lá. Digital influencer. É o galã, um galão, o vídeo mais visto, mais bonito. Aqui, o Mário Filho colocou aqui nas redes sociais: a promessa de acabar com o estacionamento na rua Formosa do Mercado até o Campo do Goitacás venceu desde janeiro. Está cobrando da própria prefeitura aí que ele faz parte. Até agora o parto não saiu. Cadê aqui? Eu me perdi aqui porque o microfone está na frente. Em vez de liberar o trânsito na hora do rush, acaba privilegiando alguns comerciantes. O Guilherme Rangel diz aqui: bom dia. O centro da nossa cidade tem um valor histórico e de identidade de Campos que são imensuráveis, né? E de fato, sim. Ontem eu estava na reunião, eu estava desatento, prestando atenção num vídeo que ele tem lá, de uma recuperação da memória do centro de Campos, e que o bondinho descia por aqui, pelo centro, passava ali pelo calçadão, ali, né? Praça do Homem em Pé. Isso. Aí depois eu passei aqui à noite, eu voltei à rádio, né? Aí encostei o carro aqui na Aquidaban. Estou olhando a plaquinha aqui, Aquidaban, antiga Rua das Cabeças. Legal, né? Tem a Rua do Bonde, a Rua do Vigário é a Rua muita história para contar. Rua das Cabeças, a gente já contou essa história aqui, lembra? Eram as cabeças que os senhorios colocavam aqui, perto ali da onde é a ação, aquela secretaria aqui ai, meu Deus, da prefeitura aqui na Aquidaban com... Antiga Fundação Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares, perfeito, que muda tantos nomes que eu fico perdido. Tendência de igualdade racial. Isso, obrigado, Rodrigo. Mas todo mundo conhece como Zumbi dos Palmares. Mas é legal, e parece que botava ali para mostrar o poder dos caras, uma coisa dessa aí. Bom, valor histórico tá. O estado deplorável que se encontra atualmente é de conhecimento de todos. Na verdade, faltam atitudes completas da administração municipal que estimulem recuperações fundamentais. É o que disse o Guilherme Rangel. Você está com alguma aí? Não, só mesmo o Edivar Júnior também tem comentado, falando da interação com a Câmara Municipal e também, claro, falando aí da parceria. O Arthur tem sido um excelente diretor, um dos braços direitos da nossa diretoria e trabalha para as próximas presidências. Eu coloco próximo presidente já também? Não. Ele já chamou aqui também o... Dá não, muito trabalho. Ele já chamou aqui o Pedro Bacelar, filho de Carlos. Para integrar a diretoria, né? Fazer não foi para a presidência. A presidência ele falou, foi Arthur. Não. Deixou aí o abacaxi na mão aí. Mas ele diz aqui sobre a Câmara de Vereadores, os vereadores que participaram lá, o grande apoio aos pleitos da CDL, e principalmente com a revisão da concessão de 30 anos feita com a Infra. Precisa rever isso aí, porque você faz uma privatização, tem que cumprir o que está no contrato. Não cumpriu automaticamente, né? Mas vamos lá, são 8h01. Nós vamos ao intervalo, uma pausa aqui, tá, Arthur? Rápida. É Arthur ou Arthur? Arthur. Tem acento agudo no A para manter a pronúncia inglesa. Mas fica tranquilo que eu atendo pelo Arthur também. Viu? Mas tem o acento agudo no A, sim. Mas todo mundo te chama de Arthur? Quem me conhece sabe.
Na época de escola, chegava professor novo, fazia chamar Arthur, aí a turma toda, Arthur, era bacana. Mas quem me conhece chama Arthur. Legal. Quem não conhece, a gente vai passando. Arthur. As bestas que chamam de... Eu chamo de Arthur direto. Arthur. Eu tô zoando da hora aqui, eu falei, da hora. Aí a da hora colocou, mas não, porque eu também chamo ele de Arthur, mas agora eu chamo ele de Arthur, não sei o que. Não tem problema não. Aí isso aqui que eu falei pra ele, eu vou falar pra você. Se quiser terminar a entrevista, termina. Não quiser. Falei, o dia que ele for presidente da CDL, eu chamo de Arthur. Por enquanto é só... Então vai demorar, eu vou ficar Arthur mais uns tempos aí. Tô brincando. Desculpa o meu erro aqui da pronúncia, mas ainda bem que você está acostumado. Arthur Sá, presidente da CDL Jovem de Campos, conversando conosco. A gente volta a seguir com o Folha no Ar. Ao vivo, oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.